Graça e paz. Eu quero convidar você nesta manhã para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 2 a 4. Mateus 10, 2 a 4, que diz assim: Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós temos uma lei da física muito conhecida que diz assim: os opostos se atraem. E de fato, quando nós pegamos um ímã, nós temos ali uma reação, onde se colocarmos os polos do mesmo lado, eles se repelem, se invertermos, eles se atraem. Me parece que, ainda que as pessoas queiram aplicar isso aos relacionamentos humanos, parece que não é tão fácil essa ideia dos opostos que se atraem. Vemos as pessoas se repelirem. E ao repelir, na realidade, eles estão dizendo: você que não é igual a mim, eu quero distância. Isso acontece em vários ambientes e até no ambiente da igreja, né? Há muita ideia: você não está na visão, você não está na minha visão, você não está na visão deste grupo, então que você possa sair. Vemos que as empresas já aprenderam a lidar com a diversidade, mas parece que na igreja nós temos tido dificuldade. E numa sociedade como a nossa, que parece estar bem polarizada, nós vemos manifestações de todos os lados acontecendo. Na rede social, o que mais encontramos são pessoas às vezes se agredindo porque pensam diferente, né? Não basta ler a mensagem de alguém. Se eu não concordo, muitas vezes eu quero agredir. E me parece que isso tem sido uma tendência, inclusive, em meio ao povo de Deus. Parece que estamos nos acostumando com uma cultura que é a cultura da agressão. Vamos agredir. Se em um tempo criticávamos alguns grupos que eram violentos e agressivos, hoje me parece que muitas pessoas têm assumido essa tendência de violência. E é dentro desse sentido que eu quero convidar você a olhar para a lista de discípulos, de apóstolos do Senhor apresentados aqui e vermos o quão diferente eles eram. Por isso, eu quero propor, dentre o grupo dos apóstolos, a olharmos para dois deles. Olharmos para Simão, o Zelote, e Mateus, o publicano. Quando olhamos para o texto bíblico, nós vemos que os escritores não foram generosos com Simão, o Zelote. Nós não encontramos participações, falas dele no texto bíblico, a não ser nas listas de
apóstolos. Fora isso, o que nós vamos encontrar é lá no segundo século, o bispo de Tiro, Doroteu, ele vai dizer algo sobre o martírio de Simão o Zelote. Lembrem-se que os apóstolos morreram martirizados. E nós temos várias histórias desses martírios. Dentre elas, Doroteu diz assim: pregou a Cristo através de toda a Mauritânia e África Menor. Foi, por fim, crucificado, dilacerado e enterrado na Britânia. Olha, este Simão o Zelote, alguém que, na hora de descrever sobre a lista, resolveram apontar o Simão, aquele que era zelote. Ele era um zelota, ou seja, ele participava de um grupo político de extrema que, em nome dos camponeses, dos pobres da sociedade, viviam massacrados pelo poder do império, e eles então, com uma postura nacionalista, queriam que Israel tivesse independência, e aí eles agiam na sociedade de forma violenta. Eles não aceitavam a dominação estrangeira e eram até apelidados de sicários, porque eles carregavam um punhal e eles estavam prontos para brigar. Sabe aquela expressão, não vem quente que eu estou fervendo? É mais ou menos assim. Então, esses zelotas, eles estavam prontos para brigar. E este Simão, que foi chamado para fazer parte do grupo de apóstolos, ele era um zelota. Ele era alguém que fazia parte desses movimentos. E ele estava lutando por alguns ideais da sociedade. Vemos também o Mateus. Mateus, o texto bíblico já foi bem generoso com as falas sobre ele. Na realidade, o nome dele é Levi. Ele recebe o nome de Mateus como seguidor de Jesus, mas ele é Levi. Esse Levi também é apresentado aqui na lista dos apóstolos, uma característica dele, dizendo, é o Mateus, né, o Levi, o publicano. Então vejam que é um outro adjetivo colocado aqui em um dos apóstolos, falando da profissão dele, uma profissão não benquista entre os judeus, porque este, ao contrário do zelota, ele trabalhava para o governo estrangeiro, ele recolhia impostos, e estes impostos recolhidos era destinado aos cofres do império. Logo, eles acabavam explorando o seu próprio povo em nome desse estrangeirismo, né? Ele era então um coletor de impostos. Então, e havia uma discriminação com relação a eles. Lembram-se lá no texto bíblico que era cheia de colocações, né? Com pecadores e publicanos, ou publicanos e pecadores, porque eles eram considerados traidores nacionais. Então, olhando para essa lista e destacando esses dois nomes, parece que temos posturas polarizantes, extremas. Simão, o zelota, Mateus, o publicano, mas eles são chamados para participar do grupo de Jesus. E aí sabe o que acontece? É que no grupo de Jesus, as pessoas vão abrindo mão daquilo que são suas posturas
pessoais, seus levantamentos, suas bandeiras, seus ideais, para viver o ideal de Cristo. E aí o que nós vemos na história é que um zelota nacionalista, ele vai se parecendo cada vez mais com o mestre, vai deixando algumas posturas de extremismo, se parecendo mais com o mestre Jesus. Ele que era representante estrangeiro, ele que era, na realidade, contra o movimento estrangeiro, ele vai se tornar um missionário em terras distantes, um nacionalista que morre martirizado pregando o evangelho a outros povos. Nós temos também um Mateus, que também morre martirizado e que vai se desvinculando dessa postura de exploração porque se relaciona com Cristo. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nesse tempo tão conturbado, de tanta polarização, olhar para essa lista de apóstolos, olhar para a história deles e o fim que eles tiveram, nos ensina algo extremamente importante: que Cristo acolhe a todos, chama a todos para vir a si, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não as posturas e os sonhos, ideais, ideários que as pessoas trazem. Conforme vamos sendo mais parecidos com Cristo, mais vamos nos aproximando uns aos outros. Quando defendemos nossas ideias polarizantes, mais nos afastamos dos outros. Por isso, eu intitulei o sermão de hoje com a seguinte expressão: em Jesus, os opostos se atraem. Não porque a oposição de verdade os aproxime, mas em Cristo, Ele é a força que nos atrai, que nos converge, que nos converte uns aos outros. Oremos. Deus querido, em tempos tão difíceis, pedimos, inspira-nos a parecer cada vez mais com Cristo, nos aproximando de Cristo, nos convertendo ao Cristo e vivendo tal como Cristo. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém.